noite. Vamos continuar então nosso estudo do Evangelho de Mateus. Nós estamos no capítulo 10 ainda, um capítulo longo. Já estamos há algum tempo nesse capítulo, permaneceremos ainda nele algum tempo. Um capítulo que fala do compromisso dos discípulos com a obra do Evangelho na terra. Uma obra construída, edificada a muitas mãos, mas sob a batuta, sob a maestria de Nosso Senhor Jesus Cristo. E o colégio apostólico, os primeiros 12 seguidores de Jesus na terra, foi o alicerce dessa grande obra. Então, a orientação que Jesus dá para esses 12 companheiros, gente, é paradigma, é padrão para qualquer tarefeiro do Evangelho na terra. Então, esse capítulo 10 é um capítulo que, para a turma que segue em casa, viu, Marcelo? A turma que acompanha aqui a reunião, é um capítulo que, se puder depois achar um tempinho, eu não gosto que fique assistindo miudinho mais de uma vez, não, já falei isso, mas se puder achar um tempinho para voltar e rever esse capítulo desde o início dele, é muito oportuno. Porque quando a gente abraça uma obra de Jesus na terra, a gente tem que ter um eixo que serve de referência. Se você se afasta desse eixo, você já está em equívoco. Mas uma situação mais grave. Você estará em equívoco, mas ostentando o galardão de discípulo. Isso é muito sério. E é tão sutil, gente, esse afastamento, esse distanciamento desse eixo, é tão sutil. E porque você está ostentando, né, o distintivo de discípulo, você acha que não está se afastando, você acha que não está errando. Como é que eu posso estar errando se o que eu estou fazendo é em nome de Jesus? Como? Mas a questão não é só em nome de quem se faz, é sob a égide de quem se faz. É sob qual perspectiva? Qual que é a pergunta de Allan Kardec a respeito da caridade? A pergunta mais importante no Livro dos Espíritos a respeito da caridade. Ele pergunta o que era a caridade, segundo ou tal qual Jesus a entendia. Porque o que mais tem nesse mundo afora é gente fazendo caridade. A pessoa fala, vou fazer caridade, e sai fazendo caridade. Isso não é o mais importante. O mais importante é se perguntar, a caridade que eu estou fazendo é segundo os parâmetros, a perspectiva, o horizonte cristão, genuinamente cristão? Estão entendendo por que esse capítulo 10 é tão importante? Porque todas as orientações fundamentais, todas as orientações basilares de alicerce para o trabalho de qualquer instituição cristã na terra, está contida aqui, nessas orientações de Jesus para os discípulos. Está contida aqui. E mais especificamente, nos últimos versículos, Jesus está falando sobre qual a postura, o comportamento, qual a diretriz que deve nortear os passos, as palavras, os gestos, os sentimentos, os pensamentos de um discípulo de Jesus na terra, quando em processo de perseguição, quando estando perseguido. Porque ser perseguido por entidades mal intencionadas e infelizes, não tem um encarnado nesse mundo que vai se livrar disso. Aí vem uma outra pergunta importante, que a gente se faz. Aquela perguntinha antes de dormir. O processo de perseguição que eu estou sofrendo é de credores kármicos, num processo expiatório. Em outras palavras, pessoas, corações que eu prejudiquei, que agora estão querendo cobrar a dívida,
Ou é a perseguição gratuita e espontânea de adversários da luz? Porque nesse caso, a perseguição não é a minha individualidade. A perseguição é ao ideal que eu abracei. São adversários de Jesus. Não é do Aloísio, não é da Adriana, não é da Euridice. São adversários de Jesus. E aí um processo que é expiatório se torna testemunhal. Eu não estou só limpando a sujeira que eu fiz. Eu estou ajudando Jesus a limpar a sujeira do mundo. É outro contexto. De todos os versículos que nós estudamos até hoje, vocês devem estar notando que eu estou muito entusiasmado nessa introdução de hoje. De todos os versículos desse capítulo 10, Marcelo escolheu a dedo o dia de vir aqui. O mais importante é o de hoje. Vocês não fazem ideia, pessoal aqui do salão, pessoal de casa, do pano para manga que esse versículo deu durante o processo de preparação dele no grupo de pesquisa que me dá suporte nessa tarefa. Quanta ideia iluminada, quanta interpretação extraordinária, quanta leitura, tanta leitura que eu tive que sofrer para selecionar, porque não daria. A não ser que eu ficasse algumas semanas aqui só nesse versículo. Mas eu não quero fazer isso. Lembrando uma coisa que o senhor José Damasceno Sobral dizia nas reuniões de quarta-feira. Eram reuniões que aconteciam na quarta-feira também, na casa dele. Reuniões de miudinho. O seu Sobral, ele ia estudando o versículo. Aí quando o pessoal estava muito entusiasmado, ele olhava o relógio, gente, vamos encerrar? Aí o pessoal ficava, não, mas agora, seu Sobral, a gente continua semana que vem, ou então vamos estender um pouco mais. Ele falava, não, meu filho, quando a gente põe muita água no suco, ele fica ralo demais. Né? A gente vai adicionando água, mas até um ponto, senão fica ralo, dilui demais. Então não vão diluir muito esse estudo, vão deixar ele mais concentrado na reunião de hoje, para que ele tenha um impacto esperado. Tá bom? Vamos lá? Versículo 35, capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Pois eu vim separar o homem do seu pai, a filha da sua mãe e a nora da sua sogra. A Juju ficou preocupada com esse final do versículo. Vocês devem ter reparado que as duas estão separadas no banco, na distância. Minha mãe e a Juju se estranharam com esse versículo aqui. Vamos ler mais uma vez? Pois eu vim separar o homem do seu pai, a filha da sua mãe e a nora da sua sogra. Mateus capítulo 10, versículo 35. A moral estranha ainda, hein, Adriano? Ainda estamos na moral estranha. Qual que é o fragmento mais nuclear? É um núcleo, sabe? O tutano do versículo aqui. Minha mãe vai dizer, a sogra. Eu vim. Eu vim. Sabe por quê? Isso é uma enunciação de princípio. Enunciação de princípio. Na filosofia clássica grega, isso a gente está recorrendo muito à retórica de Aristóteles, que está lá no livro Organon. O que é uma enunciação de prenúncia, de princípio? Enunciado é a máxima que expressa a essência do seu pensamento. Quando eu falo em enunciação de um princípio, é Jesus dizendo por que veio. Tanto que em algumas traduções, o Haroldo não usou esse recurso, mas em outras traduções começa assim, porque eu vim ao mundo. Não é assim? O Haroldo colocou, pois eu vim ao mundo. Mesma coisa. Mas outros tradutores colocaram, porque eu vim ao mundo. Por que Jesus veio ao mundo?
Se Ademo foi no ponto. Porque eu vim ao mundo. Só que nós vamos, lógico, né? Desfiar essa carne aí. Tem que render isso. Porque Jesus veio ao mundo. O Herodes, Tonzinho, o Tonzinho é muito fã do Herodes e do filho dele Arquelau, desde as primeiras reuniões, né, Tonzinho? O Herodes, Tonzinho, se perguntaria assim: o que esse homem está fazendo aqui? O que ele estava fazendo aqui? O que ele veio fazer aqui? Ele responde isso nesse versículo. Porque eu vim ao mundo, e responde. Mas então Jesus veio ao mundo para isso. Vamos entender o que ele veio fazer aqui? Bom, nós vamos nos concentrar nesse eu vim e vamos iniciar esse processo de análise do sentido da missão de Jesus. O que está por detrás desse movimento crístico? Esse movimento de aproximação de um Cristo em relação à humanidade que lhe foi confiada? Através da obra básica. Então nós vamos lá em Gênesis, a Gênesis de Allan Kardec, capítulo 17, item 26. E o senhor Allan Kardec escreve o seguinte: tendo por missão, falando sobre a missão de Jesus, hein? Tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus. Somente a sua doutrina, a do Cristo, em toda pureza, pode exprimir esse pensamento. Eu sublinhei, pensamento de Deus. O que Jesus veio fazer no mundo? Ele veio ensinar ao homem, veio trazer aos corações dos homens o pensamento de Deus. Eu sublinhei porque isso é muito forte. Isso é muito forte. Eu vibrei em casa. Quem mandou isso aqui foi a Candice Guinter. Candice mandou e falou assim: vamos ficar atento primeiro para a missão de Jesus. O pensamento de Deus. O que Deus pensa? O que Deus pensa? Deus pensa. Forte isso, não é? Sabe o que eu estou dizendo que é forte? Porque Kardec está nos levando a isso, a essa reflexão. Quando ele diz, Jesus veio na Terra para ensinar ao homem o pensamento de Deus, e eu não faço a menor ideia do que Deus pensa, aí eu me sinto perdido com 20, 30, 40, 10, 5, 2 anos de doutrina espírita. Completamente perdido. Eu já estou frequentando o Mildinho há 5 reuniões, há 5 anos, frequentando casa espírita, estudando doutrina espírita há 10 anos, 15 anos, 20 anos. E nunca parei para pensar nisso. No que consiste, qual é a essência, qual o teor do pensamento de Deus. Graças a Deus nós temos uma turma para pegar a gente pela mão e ir levando a gente berçário afora. Que buscais? É a mesma coisa. É a mesma pergunta, Adriana. É a mesma pergunta. Você quer ver como é que é? É a mesma pergunta. Vamos lá, então? Vamos agora vislumbrar o pensamento de Deus? No livro O Consolador, pergunta 305 do livro O Consolador, o Emmanuel vai responder a respeito desse versículo que nós estamos estudando hoje. Os amigos de Pedro Leopoldo perguntaram para ele: o que a gente tem para entender por essa questão da missão de Jesus como sendo separar filho de pai, de filha de mãe? Como é que é essa história? E ele responde o seguinte: ainda aqui temos de considerar a feição antiga do hebraico, com a sua maneira vigorosa de expressão. Tem mais coisa, mas o Emmanuel começa dizendo o seguinte: calma, não assusta não,
é a maneira como os hebreus falavam. O Emmanuel está dizendo nas entrelinhas, gente, judeu é um bicho exagerado, dramático. E Jesus reencarna em família judia, vai conviver com judeus por 30 e tantos anos. E implantar os fundamentos da Boa Nova em meio à cultura judaica. Então a forma de expressão de Jesus era de um típico judeu. Então uma expressão exagerada, dramática, quase teatral, cinematográfica. Eu vim aqui para separar filho de pai e os judeus, filha de mãe, e os judeus, não. Na hora que ele falou, na hora de sogra, os judeus rasgaram a roupa. Verdade. Vocês se lembram quando eu falei do funeral da filha de Jairo? Que eles jogavam cinza na cabeça? Rola no chão, rasga a roupa. Era como era a cultura da época. O Emmanuel está dizendo isso. Não se assustem. É uma expressão tipicamente do hebraico antigo, da cultura judaica. Jesus está exagerando, carregando na tinta. Mas o que ele está dizendo na essência? Aí o Emmanuel prossegue. Seria absurdo admitir que o Senhor viesse estabelecer a perturbação do sagrado instituto da família humana. Não é isso. Ele só carregou a tinta. Nas suas elevadas expressões afetivas, mas sim que os seus ensinamentos consoladores seriam o fermento divino das opiniões. Jesus veio para jogar uma pitada de fermento numa bacia de farinha com água, sal e açúcar. O que acontece? Hein? Então, todos os homens da época, em época nenhuma da humanidade isso aconteceu tão intensamente quanto naquele momento, tanto que o berço da cultura, tanto ocidental quanto oriental, está ali. Todos os homens daquela época estavam preocupados e ocupados com o sentido da existência, com a noção da existência. A Grécia com a filosofia, o judaísmo com a religião, o Egito, a Índia, a China, Roma. Cogitar, refletir. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo no mundo? A presença de Jesus foi um fermento nessa discussão. A coisa tomou corpo. Porque todos os pensadores, todos os teólogos, todos os doutores, sábios da época estavam rumando e olhando para lá. Jesus desnorteou todo mundo, dizendo, por que vocês não olham para lá? Ele subverteu a ordem do pensamento ocidental e oriental a um tempo só. Isso explica porque a história da humanidade é dividida em antes e depois do nascimento dele. É isso que o Emmanuel chamou de fermento divino das opiniões. E continua. Estabelecendo os movimentos materiais das ideias renovadoras, fazendo luz no íntimo de cada um, pelo esforço próprio, para a felicidade de todos os corações. Jesus pegou o pensamento de Deus e jogou uma pitada do pensamento de Deus, não jogou tudo, não precisa de muito. É o pensamento de Deus. Pegou uma pitada, Sademo, do pensamento de Deus e polvilhou aquilo em meio às discussões ontológicas da humanidade terrena, naquele momento. E a Terra nunca mais foi a mesma. Coração nenhum, nem os maus corações, nunca mais foram os mesmos. Luiz, e o pensamento de Deus? Nosso amigo Honório Abreu, benfeitor desse estudo, né, inspirador dessa tarefa, lá no livro Luz Imperecível, no capítulo 54, intitulado Dissensões, ele fez um resuminho. Nós vamos usar o resuminho do dicionário
para descortinar esse pensamento de Deus e entender por que quando Jesus propôs ele ao mundo, o mundo estremeceu. O fermento agiu em meus ingredientes teológicos e filosóficos do mundo. Primeira coisa que o seu Honório diz: Jesus, vindo ao mundo, estabeleceu novos sistemas de vida e de relacionamento entre as criaturas. Novos sistemas de vida e de relacionamento entre as criaturas. Agora nós vamos pôr esse fermento para agir. Vamos lá? Na época de Jesus existia propriedade privada? A noção de propriedade privada? Claro, lógico. As pessoas eram donas de uma fazenda, donas de um burro, donas de um rebanho, donas de uma arma, donas de um castelo, donas de um país. Na época de Jesus existia noção de propriedade privada? O pai do Paulo era dono de uma empresa de tecelagem, um empresário, né? Ele tinha propriedades, né? O Yoredeb, começa o Paulo Estevão, ele chateado, porque iam tomar o que dele? A sua propriedade. Então, na época de Jesus, existia uma noção de propriedade privada. Na Idade Média existia? Na Idade Moderna, dos reis da França, do absolutismo francês, inglês, existia? Existia. E agora, no mundo contemporâneo, pós-revolução industrial, existe noção de propriedade privada? Isso é um sistema do mundo. Isso é um sistema do mundo. Essa relação de posse sobre coisas, objetos, terras, isso é a base do relacionamento entre as pessoas há 6.000 anos. Aí o seu Honório começa a falar sobre esse versículo dizendo assim, que ele estabeleceu novos sistemas de vida e de relacionamento entre as criaturas. Se ele trouxe um novo sistema de relação entre as pessoas, e o sistema de relação entre as pessoas se fundamenta, sobretudo, na noção de propriedade privada, o que Jesus veio trazer? Uma noção de propriedade coletiva. Coletiva. Aí você pega o livro Paulo e Estevão e lá estará suficientemente descrito como se dava a relação entre as pessoas dentro de uma microcomunidade chamada Casa do Caminho. Você pega Atos dos Apóstolos e vem encontrar a mesma coisa. A primeira coisa que alguém fazia quando se juntava àquela comunidade, sabe o que era? Entregar tudo que possuía à comunidade. Ali está um núcleo, uma célula de um modelo de vida social que Jesus trouxe para vigorar no mundo todo. Onde não existe mais a posse da terra, numa perspectiva particular. A terra é de todos. O pão é de todos. A enxada também. Nós ainda estamos num tempo, né, Adriano? Em que a gente não contenta em se sentir dono de coisas, a gente também quer se sentir dono de gente. Vocês estão começando a entender o que significou a presença de Jesus? O que é a essência do pensamento de Deus? No pensamento de Deus não existe a noção de propriedade privada. Tudo é de todos. Deus criou tudo para todos. Sempre traz a essência da verdade. Nós vamos chegar, tem mais coisa.
Vamos avançar mais? Vamos mexer mais com as coisas? Ó, ele enfatizou o perdão, o amor aos inimigos, a doação da vida pelo semelhante, a perseverança sem desfalecimento. Pensamento de Deus nós estamos falando. Enfatizou o perdão e o amor aos inimigos. Porque todos os pensamentos e todos os sistemas filosóficos de até então falavam sobre o amor pelos da família, o amor pelos amigos. Jesus trouxe a noção de amor por quem não merece ser amado. Ele acabou com a noção de mérito dentro da relação de amor entre as criaturas. As pessoas não precisam merecer serem amadas para serem amadas. E ele sublinhou na existência dele, não vou falar no discurso dele não, na existência dele, no existir de Jesus, foi sublinhado o amor pelo malfeitor. E a nossa justiça, os nossos tribunais, a nossa polícia, a nossa cadeia ainda cheira a sangue. A nossa sociedade ainda acredita que a força bruta, que a arma, é o principal mecanismo de ordenação da vida social. Foi isso que Jesus povilhou na Roma antiga. Na Roma das armas. Na Roma que tinha como Deus máximo a figura de Marte. Deus da guerra. De Ares. O Deus principal dos romanos era o Deus da guerra. Jesus povilha isso. Roma acreditava que ordem social passava necessariamente pela ação de um exército forte. Então, quando a gente polvilha essas ideias na sociedade de hoje, ela ainda causa desconforto, porque a nossa sociedade ainda acredita nas armas ordenando a vida social. Nós ainda encontramos esse discurso. Doação da vida pelo semelhante. Aí nessa noção de doação da vida, tem essa ideia de morrer pelo outro. E não é isso. Não é morrer pelo outro. Quando fala de doação da vida, é viver pelo outro. Entendeu, Renato? Então a dona Aparecida, do Hospital do Pênfico, aqui em Uberaba, essa mulher viveu pelos doentes do fogo selvagem. Ela doou a própria vida. A existência dela, o existir dela, os dias dela, o cotidiano dela, a noite, a manhã, a tarde, a madrugada dela, foi toda entregue ao semelhante. Vocês imaginam o que isso representava na época de Jesus? O impacto de uma mensagem assim? E o que isso ainda representa hoje? As pessoas se queixam o tempo inteiro de não ter tempo para nada. Aí vem alguém que fala, não, pega todo o seu tempo e entrega aos outros. Para a felicidade dos outros. Eu acho que muitas vezes o conforto que a gente tem, sabe, o conforto que a gente sente quando senta num banco de casa espírita, se dá porque a gente ainda não entendeu o pensamento de Deus. Porque o pensamento de Deus, polvilhado no nosso sistema de vida, só pode causar desconforto. Oi? Aí vem separar. Essa é a essência do último versículo e do versículo de hoje. Jesus, nesse versículo 34 e no 35, ele está falando desse desconforto. Continuando, seu Honório abriu. Expressa nova mentalidade
fundamentada no Evangelho, que agora buscamos conhecer na luta contra os ascendentes espirituais. Então, tem uma corrente da historiografia, né, senhor Daniel? A história das mentalidades, historiadores que se debruçaram em compreender como as pessoas entendem a própria existência. Então tem a mentalidade medieval, a mentalidade neocontemporânea ou pós-moderna, tem a mentalidade antiga. Mentalidade é como as pessoas olham para a vida. E segundo o seu Honório, quando Jesus propõe o pensamento de Deus, ele expressa uma nova mentalidade. Uma mentalidade que seja fundamentada no Evangelho. A gente olhar para tudo com o olhar do Evangelho. Tudo, gente. A sua relação no comércio, indo num restaurante, a sua relação familiar, convivendo com as pessoas em casa, a sua relação religiosa, tudo deve ser fundamentada no Evangelho. É como você enxerga a vida. E muitas vezes o que a gente faz é compartimentar, engavetar o Evangelho numa reunião semanal. A gente pega o Evangelho e fala, não, o Evangelho é uma reunião de 1h30 na semana quando eu sento para tomar um passe na casa espírita. Ali é o Evangelho. O resto não é Evangelho. Como se eu pegasse, entrasse no centro, pusesse... Sabe quando você vai no cinema assistir filme 3D? Sabe, Gelma? Você para na porta do cinema, aí põe um óculos 3D, não é assim? Aí ali você enxerga tudo 3D. E na hora de ir embora, o que você faz? Você devolve o óculos. Então é como se a gente chegasse aqui no miudinho, quando a gente fala o assim seja da prece inicial, a gente coloca um óculos 3D que chama Evangelho. Aqui na reunião a gente enxerga tudo cristamente. Tudo faz sentido, tudo funciona, né, seu Daniel? Aí na hora de ir embora, na hora do assim seja da prece final, a gente pega e faz o quê? Devolve o óculos para o dono. E volta a enxergar a vida, sabe como? De forma chapada, bidimensional. Só com altura e largura, sem profundidade. Aí a vida segue, né? Aí a vida segue. Com o nosso velho sistema, que o senhor Honório acrescenta aqui. E ali cessa uma luta contra os ascendentes espirituais. Sabe o que é ascendentes espirituais? O senhor Honório está dizendo? É como a gente tem vivido nos últimos 6.000 anos. É o nosso ascendente. É o nosso histórico, o nosso currículo. Num jargão policial, a nossa capivara. A gente volta a viver do mesmo jeito. E o senhor Honório está dizendo aqui, para se apropriar do pensamento de Deus e projetar ele na própria existência, você tem que estar em luta com esses ascendentes. Senão, não é Evangelho. Senão você devolveu o óculos. E o senhor Honório fecha dizendo assim, importa agora que saibamos cultivar os novos padrões de sensibilidade, de afetividade, de entendimento. Jesus sugere a instauração de padrões inovadores contra facções ultrapassadas. Facções ultrapassadas. Das convenções humanas, passíveis de guindá-lo aos planos irradiadores da evolução em novo piso. Aqui eu sublimo um monte de coisa. O senhor Honório está muito inspirado aqui. Olha só. Padrões inovadores, facções ultrapassadas. Então é como se a sociedade fosse composta de nichos, de grupos. Tem o pessoal da política, tem o pessoal das finanças, tem o pessoal das artes, não é assim? Tem o pessoal da religião ou das religiões. Aí o pessoal da academia, da ciência. Aí o senhor Honório está dizendo assim, essas facções, esses nichos sociais, eles estão mofados, envelhecidos.
estão com lodo, com ferrugem, são arcaicos. A gente precisa trazer a nossa vida social, o nosso existir, para aquilo que o seu Honório chamou de evolução em novo piso. Subir o degrau. Subir o degrau. Olhar para tudo, um novo piso. Sabe? Um patamar acima, um andar acima. Hoje lá no Sacolão, Fala que eu vou beber uma água. Tava com um comentário lá, né? Aí o pessoal tava assim, nossa, você já viu que a cidade vista de cima é bonita? Aí depois quando você chega aí embaixo, tá tudo feio. Aí só caiu eu fico pensando. Olha Quando Deus olha de cima, que tá tudo bonito, aí a gente chega aqui, tá tudo feio. Para Deus tá tudo certo. Deus está no patamar acima, né? Exatamente. Aí o que acontece, Renato, é que o nosso olhar deixa de ser negativista. Porque o negativismo, gente... Outro dia eu fui lá em Araxá fazer uma palestra e eu brinquei com o pessoal, a gente falando sobre o século XIX, que o mal do século XIX foi a tuberculose, né? Matou muita gente. Sabe qual que foi o mal do século XX? A depressão. As pessoas ficaram sempre tristes. Aí no século XXI, eu estou sentindo que o pessoal está saindo da depressão e está indo para o negativismo. Porque na depressão o sujeito fica triste calado. No negativismo, o sujeito se torna um queixador crônico. Um lamuriador crônico. Sabe? Olha tudo do fundo do vale. Então vê tudo cinza. Eu brinquei semana passada, falei, aqui é o sujeito que anda com a nuvenzinha com trovoadas, relâmpagos em cima, assim. Ele chega e vai ficando tudo gelado, que nem os dementadores do Harry Potter. Não é, Juliana? Né? Chega, onde chega, fica tudo gelado, escuro. Nega tudo. Nega o amor, nega a alegria, nega a paz. Nega o otimismo, nega a evolução, a possibilidade de evolução, a possibilidade de regeneração. O senhor Honório, o senhor Adelmo falou, a possibilidade de salvação. Negou Jesus. Se você nega que alguém pode se salvar, você negou quem? O que significa a palavra Yeshua? Salvação. Negou Jesus. Mas não, a culpa é só de Pedro, né? Só ele que nega Jesus. Bom, o que vai acontecer agora? Nós falamos que esse pensamento de Deus, em que o processo de difusão dele na mentalidade humana resume a missão de Jesus, é o que trouxe umas circunstâncias de desconforto entre aquele que assume isso como estandarte de vida e quem ou permanece indiferente a isso ou se comporta como adversário, como lobo perseguidor. Certo? Esse é o panorama. O que vai acontecer nesse versículo que nós estamos aqui? O evangelista cita que Jesus mencionou: Pai. O homem que aparece ali, a gente estava sondando uma outra tradução uma outra versão mais antiga, que não traz homem, antropos, traz filho. Então, o correto mesmo seria separar o filho do pai. Então, ele traz ali pai, filho, filha, mãe, nora e sogra. E a Juju vai colocar o versículo aqui do lado agora com todas essas palavras sublinhadas. Anota aí, Juju, para não esquecer. Todas as palavras sublinhadas. Todas elas nos remetem a qual contexto de vida? A qual ambiente? Familiar. Sabe o que Jesus está dizendo?
que esse desconforto que o pensamento de Deus traz para a existência das pessoas, ele vai ser mais intenso, vai ser mais acalorado, para lembrar a chapa quente do Tonzinho. Ele vai ser mais extremado, para lembrar a tábua da beirada do seu Adelmo. Em qual contexto? Convivência familiar. E aí, eu me lembro, sabe o quê? Do nosso aniversário de 5 anos do Mildinho. A palestra do sábado à noite. Em que a ela se propôs a estar tratando especificamente, vocês lembram disso? Especificamente da vida familiar. Primeira coisa que ela sugeriu, quando nós estávamos preparando esse estudo de hoje, é que eu frisasse o que isso representou na época de Jesus. Porque no século I da nossa era, esse desconforto em família, ele tinha implicações também jurídicas. Ele também tinha um impacto, sabe onde, gente? Na sua vida social. Então a coisa era bem mais áspera, agreste do que é hoje. Acredita. Sei que quem está vivendo isso em família vai dizer, não é possível. Era. Porque naquele tempo você denunciava o familiar e entregava ele para a justiça, para ser lapidado. Hoje, pelo menos, não rola isso mais. A desonra ia parar no tribunal do Sinédrio. Então, gente, sabe por que nós estamos falando isso? Porque a gente lembrou, na preparação do estudo, que Jesus aqui, ele não está trazendo nada de novo. O pessoal que escutou ele, na hora, foi transportado para o Velho Testamento, para um profeta chamado Miqueias. Capítulo 7, versículo 6, do profeta Miqueias. Esse mesmo versículo, só que com um adendo. E esse adendo é o que vai reforçar essa noção que nós estamos apresentando aqui, de que o problema maior, o drama maior vai ser vivido em família. Olha o que o Miqueias dizia. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Olha, como é que esse mesmo versículo apareceu antes na fala do profeta Miqueias. Então, quando Jesus relembra Miqueias, quando ele remete o pensamento dos discípulos, do auditório dele, ao profeta Miqueias, ele está dizendo, e lembrem-se, que todo esse drama que o pensamento de Deus entre os homens vai trazer, esse conflito, esse estado de crise coletiva, vai ser mais intenso dentro da casa de vocês. É onde a chapa vai esquentar mais. Entendeu, Tonzinho? É lá, na convivência familiar. Eu achei um versículozinho em João, aliás, alguns versículos em João, para a gente sentir primeiro como que a coisa funcionava naquela época. Vocês se lembram da cura do cego, lá no capítulo 9 de João, versículos 20, 21, 22 e 23, eu separei. A cura do cego de nascença. Alguém vai lembrar aí dessa passagem. Então Jesus foi lá, curou o cego, só que Jesus curou o cego em que dia da semana? No sábado. Aí uma turma se escandalizou com isso e foi e dedurou Jesus no sinédrio. Falou, o homem foi curado no sábado, e é crime. Aí chamaram o primeiro cego. Vamos primeiro saber se curou mesmo, né? Aí vira o cego, curou mesmo. Quem que te curou? Foi o profeta, Jesus de Nazaré. Aí o sinédrio já falou, nossa senhora, precisamos de mais testemunhas para prender esse homem. Aí chamaram a família.
os familiares. Aí chamaram o pai, a mãe, a sogra. Aí chamou a sogra, aí complicou mesmo pro cego. Chamaram, viu, mãe? Chamaram a turma lá da família dele, da casa dele. Os sacerdotes, né, os doutores do Sinédrio, perguntaram: e aí, curou mesmo? E foi no sábado? João capítulo 9, versículos de 20 a 23. Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Nós não vamos negar isso. Realmente é nosso filho e realmente ele era cego. Mas, como agora ele vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, também não sabemos. O que eles fizeram? Aqui em Minas a gente chama de quiabá. Que nem quiabo, bagre ensaboado, escorregaram assim, ó, não temos nada com isso, não é problema nosso. Fizeram pior. Sabe nas costas de quem que eles jogaram? Do filho, cego. Tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai a ele mesmo. Os pais do cego falaram: o quê? Se a gente confirmar que foi Jesus, vão expulsar a gente da sinagoga. Ele que assuma isso. Se ele quer dizer que foi Jesus, ele então assume isso e ele vai ser expulso da sinagoga. Nós não temos nada a ver com isso. Nessa pequena passagem, a gente tem uma noção mais clara de como que funcionava esse sistema na época. A coisa na época foi muito dura, gente. Quando você assumia o seu interesse, o seu apreço, o seu carinho por Jesus Cristo, a primeira reprovação, o primeiro processo de exclusão ocorria dentro da vida familiar. Amigo, separar ele está mais para salvar, né? Do seu pai, da sua mãe, da sua sogra. Não separar, mas em sentido, o Renato, desse processo de exclusão. Você vai ser gelado, nesse sentido. Sabe aquela coisa de que você aprontou em casa, aí seu pai não quer nem olhar para sua cara e fala para sua mãe assim: esposa, diga a essa pessoa que está à minha direita que passe a faca, por gentileza? Mais ou menos assim, você era gelado, excluído. E Jesus está dizendo: olha, estejam preparados, porque não é chicote, cilício, cruz, flagelo, açoite que vai doer, não. O que vai doer é o gelo dos familiares, a indiferença dos familiares. É isso que vai doer. E olha que Jesus já tinha falado antes para eles: ó, vocês vão ser entregues ao Sinédrio, não falou? Vão ser entregues aos reis dos gentios, ao rei de Roma, vocês vão ser crucificados. Ele deixou para o final o pior gênero de sofrimento. E gente, ou não? Não é, seu Daniel? Gente, quando Allan Kardec publicou no Evangelho segundo o Espiritismo um texto chamado A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, é porque ele tinha uma noção muito clara de que se tem uma coisa que dói num pai, é a ingratidão dos filhos. Mas não muito distante disso, dói num filho a rejeição de um pai. E dói mais num filho quando o pai o rejeita por um motivo que deveria ser de engrandecimento do filho, de enobrecimento do filho. Aí que dói mais. Quem foi o personagem da Boa Nova dos primeiros anos
que mais sofreu com isso? Quem? Paulo. Gente, ninguém viveu um processo de conversão, e aí nós vamos lá no sentido astronômico do termo conversão, sabe? Mudou de rota, de forma tão brusca, tão intensa quanto Paulo. E o processo de exclusão, rejeição, perseguição, ele é proporcional à curva realizada. Porque aí você contrariou mais interesses. Você incomodou mais caprichos, mais tradições. Ninguém incomodou tanto as tradições quanto Paulo. Tanto que no livro Boa Nova a gente vê o sacerdote falando para Jesus: quem são seus seguidores? Jesus fala: os meus seguidores virão, são os homens simples e rudes, né? Aí, você é Galileu? Mas de Galileu a gente espera isso mesmo. Então, dos pescadores galileus, a elite sacerdotal e social da Palestina antiga esperaria algo assim, porque eles não tinham nada a perder. Agora, de um rabino, de um doutor da lei, de uma figura eminente da sociedade da época, foi um choque. A conversão de Paulo estremeceu o sinédrio, a sociedade judaica da época. Por isso que eu priorizei aqui Paulo. Então, lá no livro Paulo e Estevão, na segunda parte, no capítulo 1, tem um capítulo chamado Rumo ao Deserto. E é o capítulo imediato, onde se dá os dias imediatos ao processo de conversão de Paulo. E dos primeiros tempos após a conversão, tem um episódio que eu queria destacar aqui, que é o encontro de Paulo com Sadoc. Quem que era o Sadoc? O livro Paulo e Estevão, a primeira aparição de Paulo no livro Paulo e Estevão, já se dá num contexto em que ele está dialogando com quem? Com Sadoc. O Sadoc era o melhor amigo do Paulo dentro do Sinédrio. Ele era o irmão gêmeo do Paulo. Era um doutor da lei, era um fariseu, era um homem muito rico, um jovem muito rico, muito promissor, assim como Paulo. E aí, depois que Paulo se converte, Paulo pega e vai procurar o Sadoc para falar com ele. Esperando que um amigo o acolha, né? Paulo estava na pior, sem dinheiro, sem onde dormir. Procurou um amigo. E aí o amigo, depois de falar muita bucha, sabe? Falar muita abobrinha para o Paulo, ele pega e faz um questionamento para o Paulo, que, gente, está intimamente conectado ao versículo de hoje. Olha o que ele pergunta para o Paulo. Mas, e a tua posição? E os teus parentes? E o teu nome? E tudo o que recebeste dos que rodeiam tua personalidade com fervorosos compromissos? Gente, eu tenho medo de alguém lá na Globo ver esses vídeos e me ligar pensando em contratar, sabe? Jaime Monjardim, Denis Carvalho, ver esse miudinho, sabe, Renato? Empolgar, né? Acho que eu tenho que caprichar menos na interpretação. Então vamos mais simples, olha. Mas e a tua posição? E os teus parentes? E o teu nome? E tudo o que recebeste dos que rodeiam tua personalidade em fervorosos compromissos? Paulo, você vai jogar tudo para cima? Tem momentos na vida da gente em que a gente conquistou muitas coisas, caminhando ao lado de um determinado companheiro, no caso de Paulo, Sadoc. Mas, de repente, você desvia o olhar dessas coisas um minuto
e encontra o mestre dizendo assim: vem. E aí, por mais que você prezasse caminhar ao lado desse companheiro, você tem que fazer a sua conversão. E esse processo de conversão, inevitavelmente, pode representar o distanciamento psíquico, não é afetivo, psíquico desses companheiros. Você continua amando, você continua querendo bem, você continua desejando a felicidade do outro, mas o seu compromisso, a sua fidelidade real é com os princípios do Evangelho. Vamos ver se Paulo respondeu o Sadoc nesse tom. Olha o que ele disse para o Sadoc: agora estou com Cristo e todos nós lhe pertencemos. Sua palavra divina convocou-me a esforços mais ardentes e ativos. Aos que me compreenderem, devo naturalmente a gratidão mais sagrada. Entretanto, para os que não possam entender, guardarei a melhor atitude de serenidade, considerando que o próprio Messias foi levado à cruz. O que eu estou fazendo, Sadoc, é estranho para você? Fica até te parecendo que eu não gosto mais de você? Que eu não te amo mais? Quem me compreender, eu agradeço. Aos que me compreenderem, eu agradeço muito de coração. Mas quem não me compreender, eu só tenho uma coisa para dizer: Jesus também não foi compreendido. Parou por aí? Não. Depois o Paulo procurou, já em Jerusalém, um outro amigo. Aí ele já estava numa situação pior ainda, porque ele não tinha onde dormir quando ele chega em Jerusalém. O amigo dele era o Alexandre. Vocês se lembram dessa passagem? Paulo procura um amigo dele na porta da casa dele, chamado Alexandre. E aí, isso está lá no capítulo 3, a segunda parte. Lutas e humilhações. Paulo já tinha retornado do oásis de Dan. Tantos dias ansiosos, diz Emmanuel, tantas amarguras vividas no intuito de lograr alguma compreensão. Pausa. O que ele havia acabado de comentar com o Sadoc? Que sabia que as pessoas não compreenderiam. Mas o fato de você ter consciência de que não será compreendido, não quer dizer que você não queira ser compreendido. Então a incompreensão te machuca. Mesmo assim. Mesmo você sabendo que ela virá, sabendo que Jesus viveu isso, a incompreensão te machuca. E repouso junto dos seus, vi agora, era tudo ilusão e rumaria. Gente, a gente espera ser compreendido. Mas esperar ser compreendido é uma grande ilusão. A gente às vezes se apega a essa ilusão para sorrir um pouquinho, sabe? Para fugir um pouco da melancolia. Mas a realidade é que ninguém que abrace o pensamento de Deus como norma de vida será compreendido. Muito menos entre os seus. A família desorganizada. A mãe morta. E o que é pior, os amigos diziam que quem matou a mãe dele foi ele, matou ela de desgosto. O pai, infeliz. Os amigos execravam-no. Jerusalém lançava-lhe ironias. Ele estava completamente só. Absolutamente sozinho, até esse momento, no capítulo 3.
Ninguém o queria receber. Nem como pedinte. Ele era enxotado das portas das casas, dos velhos amigos, da elite de Jerusalém. Os familiares, a família acabou. A família se desagregou completamente. Aí o Alexandre joga isso na cara dele. Joga isso na cara dele. Você tem consciência do que você fez? Seu pai não pode te ver, não pode ouvir falar no seu nome. Sua mãe morreu de desgosto. Sua irmã sumiu com o marido no mundo para não ter notícia sua. Seus amigos ficam sofrendo com a ironia dos outros por sua causa. Você tem noção do que você fez? Aí o Paulo amarelou, falou, é verdade, peguei pesado. Sabe por que ele não amarelou? Porque era um homem de fibra. Fibra espiritual. E quando você está convicto da ética cristã que você abraçou, você não se curva. Olha a resposta de Paulo. Lastimo que os meus afeiçoados se julguem ofendidos. Lastimo que os meus afeiçoados se julguem ofendidos. Que pena que eles pensem que eu não gosto mais deles, que eu não amo mais eles. Que lástima que seja assim. Mas é preciso considerar que antes de ouvir qualquer julgamento ocioso do mundo, devemos buscar os juízos de Deus. É uma pena que eles tenham já me posto no tribunal, me dado a sentença, e a condenação é o execramento, é o expurgo, é a rejeição. Que pena. Porque eu só me submeto a um juiz, que é Deus. Para a gente ir encerrando, gente, eu falei para vocês que ia ser bem concentrado, né? Encerrando essa participação de Paulo aqui no estudo de hoje. Ele fala uma frase, eu vou contar quantas linhas tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, 5,5. Em 5 linhas e meia, Paulo oferece para a gente o mapa, a bússola, o quadrante, o astrolábio, o compasso, o transferidor, todo o instrumento de navegação para a gente, sabe fazer o quê? Contornar os escolhos. É um termo náutico. Escolhos são as pedras que estão na rota do navio, mas que não estão expostas na superfície. Então elas avariam o casco do navio e o navegante não vê. Ele só consegue contorná-las com o diário de bordo de alguém que já navegou por ali, né, seu Daniel? E com a carta náutica e com os instrumentos de navegação. E aí tem até um termo náutico que eu acho bonito, eu usei na letra daquela música, do Navega Fiel Marinheiro, que o pessoal chama, né, que é a outra borda do mar, que é o bordejar. É navegar zigue-zagueando para evitar os escolhos. O que Paulo vai apresentar aqui é uma carta náutica de como a gente evitar o choque com o familiar. Sabe por quê? Quando eles começam a nos expurgar da vida familiar por incompreensão com a postura de vida que a gente assumiu. Sabe por quê que tem tanto atrito e a gente se machuca tanto? Porque a gente quer convencer o outro. Entendeu, dona Joana? A gente tem uma necessidade muito grande de convencer o outro. Outro dia, minha acupunturista falou para mim, evita o choque direto. Evita o choque direto. Eu pensei, como é que é esse negócio de evitar o choque direto? Aí ela me falou isso. Entendeu, dona Lorena? Ela falou assim, não tente convencer o outro. Só isso. Faz o que é certo, mas não tente convencer o outro. Então a gente faz miudinho para quê? Não é para convencer os outros.
Não é. Nós não divulgamos esses vídeos para convencer ninguém. A gente grava esses vídeos para que pessoas já convencidas de que Jesus é o caminho se nutram, se alimentem de consolo, esclarecimento e orientação. Isso aqui não é proselitismo. Sabe? Eu não vou ganhar na Mega Sena e alugar o telão do Maracanã, esperar um dia de Flamengo e Vasco e jogar o miudinho lá, não. Uma vez eu vi, assim, com todo respeito, mas eu vi, foi muito engraçado, gente, vale para ilustração. Eu vi uma igreja cristã, não vou entrar em detalhes, que vinha o nome da igreja, embaixo vinha o slogan, Jesus para as multidões. Não é o propósito de uma tarefa como essa. Não é a multidão. É Jesus para os servos do Evangelho. E os servos do Evangelho, com o coração inflamado de amor, se entranham na vida social, amando aquele que não os ama. Mas vamos parar de delongas e vamos direto à carta náutica de Paulo. Os afetos da família e a consideração dos amigos eram no mundo minha única riqueza. Os afetos da família e a consideração dos amigos eram para mim a única riqueza. Contudo, encontrei nas anotações de Levi, Mateus, o que nós estamos estudando? Mateus. O caso de um moço rico que me ensina a proceder nesta hora, desde a infância, nessa hora. Então, o caso daquele moço rico ensina ele como lidar com o desafeto dos familiares e a ironia dos amigos. Desde a infância, procurei cumprir rigorosamente meus deveres. Mas, se é preciso lançar mão da riqueza que me resta, os familiares e os amigos, para alcançar a iluminação com Jesus, renunciarei à própria estima desse mundo. Aqui eu vou fazer um parêntese. Paulo não está dizendo, se é necessário deixar de amar meus amigos e deixar de amar os parentes, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, se é necessário deixar de ser amado pelos parentes e os amigos, eu renuncio a esse prazer, a essa alegria. Quem não gosta de ser amado? Agora, quem abraça a causa com Jesus, que fundamentalmente é o serviço espontâneo, sem qualquer interesse de qualquer natureza, tem que estar preparado para essa circunstância, em que ele renuncie ao amor dos amigos, mas nunca deixando de amá-los. Completa. Livro Caminho, Verdade e Vida. Lição 154. Paulo falou sobre renunciar ao afeto, não é? Lição 154 do livro Caminho, Verdade e Vida. Título: Renunciar. Renunciar. Gente, nós não estamos falando de renunciar. Sabe, Vanessa? Renunciar um dia no clube, não. Nós não estamos falando de renunciar uma tarde gostosa em casa, não. Nós estamos falando de renunciar à consideração dos outros. Abrir mão disso. Não querer isso. Não fazer conta. Aqui em Minas a gente fala muito assim, viu, Marcelo? A gente não fazer conta disso. Não fazer caso disso. Querer ser apreciado, elogiado, considerado, aplaudido. Sabe onde que o Emmanuel foi buscar inspiração para essa mensagem? Mateus capítulo 19, versículo 29, que daqui uns dias, mais ou menos uns 12 anos, a gente vai estar estudando. Né?
E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Aí o sujeito entende literalmente que se a coisa tá feia lá em casa, eu faço minha malinha e vazo o mundo. Ele não está falando deixar no sentido de distanciamento físico. Ele está falando deixar no sentido de não cobrar que o outro te considere, te compreenda, te entende, te aceite. Não pedir isso de ninguém. Porque, gente, para muitos parentes nossos, para muitos amigos nossos, isso é pedir demais. E pedir muito de quem pode oferecer pouco é falta de caridade. É falta de caridade. A Emmanuel comenta esse versículo dizendo assim: se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. A maior alegria do cristão é quando ele aprende uma coisa na casa espírita ou no livro espírita, do cristão espírita, no caso especificamente eu estou falando. Ele aprende um negócio que ele fala: nossa senhora, tem um parente meu que se ele soubesse isso aqui, ele ia mudar e ia ficar uma pessoa tão bacana. E aí a gente fica na ânsia de querer que a pessoa se aproxime daquilo que a gente aprendeu. O Emmanuel está dizendo que a renúncia aqui é renunciar à alegria de tê-lo perfeito ou melhorado. Renunciar a isso. Eu não te quero imediatamente, a curto ou médio prazo, perfeito ou melhorado. Porque isso implicaria em incompreensão da minha parte. Eu te quero como você é. Só não vou deixar de ser quem eu sou. Só não vou deixar de ser quem eu sou. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Já aconteceu com vocês, gente? Alguém em casa ser rude com você? Permanece ao lado deles. Mesmo assim, esperando para mais tarde, o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Sabe, que negocinho de esperar e esperar. Dá música, hein? A gente tem que aprender a esperar para mais tarde essa alegria. Deixar para o final do ano. Sabe aquele presente de Natal? Que graça tem simplesmente ganhar aquele brinquedo para a criança? Não. A graça é ganhar aquele brinquedo quando? Na noite de Natal. Agora, para isso, a criança precisa aprender uma coisa: esperar para mais tarde. Foi a Abigail o Espírito falou para Paulo: espera uma taça. A Abigail fala para Paulo na caverna em Tarso, né? Ama, espera, trabalha e perdoa. Espera e perdoa. É isso. Acaso não... Perdão, isso eu já li. Somente desse modo. E é legal que o Emmanuel coloca a coisa como condição. Não tem outro caminho. Somente desse modo. Renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre. E somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna.
Esse é o gênero de renúncia que a gente vai ter que ostentar nessa circunstância descrita no versículo. Então, Jesus veio ao mundo trazer a essência do pensamento de Deus. E a essência do pensamento de Deus é um conjunto de padrões e noções de existência que nos convidam a viver um piso acima, não é isso? Só que viver um piso acima não implica em levar conosco, patamar acima, aqueles que nós amamos. Pode ser que eles queiram permanecer um piso abaixo. E nesse processo ocorre um distanciamento psíquico. Distanciamento psíquico não é distanciamento afetivo. Você continua amando, mas não cultiva mais os mesmos ideais. Você agora deixa de ser Aloísio Elias, deixa de ser Renato Lemos e passa a ser Aloísio do Cristo. Renato do Cristo. A sua família agora é a família do Evangelho. E dentro da família do Evangelho está também a sua família consanguínea. Mas não mais só ela. Certo, gente? Semana que vem a gente continua essa história. Confiança em Jesus, na proteção dele, consciência da própria fraqueza, mas também consciência da sua utilidade no serviço e preservação da simplicidade. Essa é a essência.